Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 424, esse é o último de hoje. Encarnação dos Espíritos, capítulo 11, a Gênese. A questão agora é a questão de número 28. Olha só para você ver que interessante aqui agora. Quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta. Por exemplo, o planeta Terra evoluiu o suficiente, evoluiu o máximo possível, né? O planeta, as pessoas, porque como está escrito aqui, o planeta também ele evolui, né, com a transformação moral dos seres que ali habitam. Então, vai chegar um dia aqui na Terra que nós não vamos precisar ficar mais aqui na Terra. Nós vamos ter que ser transferido para outro planeta. Olha aqui para você ver, ó. Quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado. E todos nós sabemos que o próximo planeta para onde todos nós vamos ser mandados, aqueles que fizer por merecer, vai para Marte. Aqueles que não fizer para merecer, vai para planetas mais primitivos, lugares terríveis mesmos. Então, para encarnar em outros mais adiantados, onde adquirirão novos conhecimentos. Nesses planetas lá, o ser adquire novos conhecimentos. Ele aprende novas coisas. E assim por diante. Até que, não lhes sendo mais de proveito algum a encarnação em corpos materiais, tá vendo só? Passam a viver exclusivamente da vida espiritual. Então vai chegar um momento em que nós não vamos precisar reencarnar, nem encarnar e nem reencarnar em corpos materiais, corpos orgânicos, né? Então, em corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, em a qual continuam a progredir. Mesmo assim, o ser continua progredindo. O progresso é ininterrupto e é incessante. Não vamos pensar que morreu, descansou, você entendeu? Morreu, está no colo de Maria, está no colo de Deus. A gente sonha, isso é um sonho, né? Não deixa de ser um sonho. Mas não, como já dissemos em outros vídeos, a Terra é um recreio, gente.
A Terra é um recreio. Ó, a Terra é uma faculdade, é uma penitenciária, é um manicômio, é um hospital psiquiátrico, é um asilo, é uma cadeia, é um grupo escolar, é uma faculdade. Então, a Terra é tudo isso. Então, vamos pensar da seguinte forma: recreio, o que significa isso? Você está estudando uma faculdade. De repente bate o sino lá. Bate o sino, sai todo mundo para o pátio. Não sai? O que significa o pátio? É erraticidade. Quando a pessoa desencarna. Chama-se erraticidade. Erraticidade. Pois bem, bateu o sino de volta. A pessoa volta para a sala de aula. O que significa a sala de aula? Ou não, o contrário, eu confundi aqui. A pessoa encontra-se na sala de aula. Então, o que significa a sala de aula? Erraticidade. Você entendeu? Bate o sino. Vai todo mundo para o pátio. O que significa o pátio? A reencarnação. Porque aqui no corpo físico é considerado aqui como um recreio que o espírito tem. Mas é de extrema importância ressaltar isso, que há evolução tanto de lá quanto de cá, mas aqui é que o nego acerta as contas com o outro. É aqui que, né, os algozes eles se cruzam novamente. Mas no outro sentido e por outros meios. Então, olha só. Exclusivamente da vida espiritual, em a qual continuam a progredir. Então, o ser nessas outras dimensões mais evoluídas, ele continua a progredir. Mas aqui Kardec deixa em aberto, mas no outro sentido e por outros meios. Só que ficou mudo, ele não explicou. No outro sentido, ele continua a progredir o espírito, o princípio inteligente, ele continua nessas dimensões mais evoluídas, ele continua a progredir, mas no outro sentido e por outros meios. Que sentidos são esses e que meios são esses? Agora, a gente sabe, por outros estudos que a gente frequenta, que chegando num nível como esse, todos servem a Deus. Todos servem a Deus. Todos obedecem a Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Aí você pode me dizer assim, mas aqui na Terra também nós servimos a Deus, Luiz. Não. 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 Você pode dizer sim, eu vou dizer não até morrer. Porque aqui na Terra existem linhas divisórias que aqui na Terra 99,9% da humanidade servem a Barrabás. Outros servem a Mamon. Outros servem a Judas. Outros servem a Pilatos.
outros servem a Pedro. Agora você entende que todos esses nomes que acabei de citar são representantes do que não condiz com os desígnios de Deus, né? Nesses mundos mais puro, igual aqui, ó, continuam a progredir, mas noutro sentido e por outros meios. Lá não existe Barrabás. Lá não existe Mamon. Lá não existe Pedro, não existe Judas. Lá não existe Pilatos. Lá só existe um ser. Você só serve a um ser. Você só serve a Deus. Então lá você progride, obedecendo os desígnios do Criador. Aquilo que aqui na Terra nós entendemos como seguidores das leis do Criador é apenas uma forma para, não vou dizer para ludibriar nossa mente, mas para poder nos manter num padrão, você entendeu? Para que não venhamos mais a nos perder. Porque aqui nós não servimos a Deus. Aqui na Terra, 99% das pessoas servem a si próprios. Mas como assim, Luiz? Como se diz, o mercenarismo religioso. O mercenarismo religioso. A troca. Sabe? É aquela troca com a providência divina. Eu vou fazer isso para o meu próximo, para o meu necessitado, vou me colocar no lugar daquela pessoa necessitada, porque eu sei que Deus está vendo. E já que Deus está vendo, o dia que eu necessitar de algo, eu não vou nem precisar pedir, porque Deus já conhece as minhas intenções. Mercenarismo. Barganha. Você entendeu? Até para fazer caridade a pessoa precisa saber, gente. Até para fazer caridade as pessoas precisam ter conhecimento dos desígnios de Deus. Porque senão ele faz tudo errado. Um pensamento negativo que seja, põe uma encarnação toda por água abaixo, porque por causa da consciência e por causa do condutor dos desejos e dos sentimentos do espírito, que é o perispírito. Só que não é isso, não estamos generalizando. Porque existe pessoas assim, muito sinceras, muito devotas, honestas, verdadeiras. Mas é preciso tomar muito cuidado com isso, com essas questões. Por isso que eu disse 99%. Quer dizer, 1% ainda faz as coisas corretamente. Agora o restante não faz as coisas corretamente. Então, a Terra ainda não é esse mundo ainda de
de regeneração, né? As pessoas, agora que o ser está adentrando, é lógico, nós já explicamos sobre isso de uma ou outra forma, vamos deixar para lá. Então, nesse onde continuam a progredir, mas no outro sentido e por outros meios, são os seres que servem a Deus apenas. Eles não possuem influência com mais nada. Eles não dependem de mais nada. São seres despojados de tudo quanto é tipo de sentimento. Esses seres, quando chegam neste nível, eles não têm pai, eles não têm mãe, eles não têm filho, filha, avó, avô. Eles não têm sentimento promíscuo. Eles não têm sentimento banais, como existe aqui na Terra. Você entende o que eu quero dizer? Eles não têm sentimento nenhum de promiscuidade, de sentimentos barato. Você quer ver a prova disso? Olha só para você ver. Olha só. Chegados ao ponto culminante do progresso, aqui Kardec coloca como ponto culminante, quer dizer, ainda está em processo de evolução, né? Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Esses seres gozam da suprema felicidade. Porque a suprema felicidade está no indivíduo servir a Deus. Servir o teu próximo. Depois de ter conquistado atributos e mais atributos que nós não temos como enumerá-los, de tanto atributo e de tanto conhecimento possui eles. E para você ver, ainda continua em evolução, hein? Então olha só. Gozam da suprema felicidade. Nesse período, nesse momento, esses seres são admitidos nos conselhos do Onipotente. Esses seres são admitidos nos conselhos do Onipotente. Como se diz o ditado? Senta à mesa com Deus. Como se diz o ditado. Obedecem a Deus. Deus delega afazeres, tudo. Então eles podem fazer galáxias, manipular a galáxia, manipular o fluido cósmico universal para gerar nebulosas, para gerar galáxias, para gerar planetas, sóis. Você entendeu? Olha só. Admitido nos conselhos do Onipotente, conhece-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos. Olha só para você ver, gente. Conhece-lhe o pensamento, quer dizer, nesse estágio, esse princípio inteligente, esse espírito, ele passa a ter parcialmente, vamos assim dizer, porque total é impossível, total é só Deus, passa a ter parcialmente passa a conhecer o pensamento de Deus. Pensamento.
e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos. Ministros. Nós estamos falando de quem aqui agora? Nós estamos falando agora de Jesus? O ser chega nesse nível, ele, o princípio inteligente, ele se torna um ministro direto no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Olha só para você ver a grandeza do Cristo, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Que isso quer dizer? Nós não temos noção da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E para você ver como são as coisas, né? 2023, há 2000 anos atrás, uma centelha do Cristo esteve aqui na Terra. E o que a humanidade fez com o Cristo? O crucificou. Mas é óbvio que tudo aquilo tinha que ser daquela forma para nos mostrar que aqui na Terra nós não conquistamos a plenitude se não for através de sangue, suor, lágrimas e sofrimento. Tudo aquilo que o Cristo passou há 2000 anos atrás. Mas não foi lá uma representação de tudo que nós enfrentamos aqui, se desejamos, se nós quisermos, é óbvio, mas não tem outra alternativa. Mais cedo ou mais tarde nós temos que optar, né? Então, não se chega a Deus se não passar pelo que o Cristo passou. Sangue, suor, dores, lágrimas, sofrimento, traição. Gente, ninguém mais nessa terra foi traído do que o Cristo. Sabe por quê? Porque o Cristo, pecado nenhum tinha. Ele não tinha defeito nenhum. Então, se você me trai, tudo bem. Eu sou um pecador. O Cristo não era pecador. Vamos usar aquele termo simbólico. O Cristo, ele vamos usar passado para ficar fácil. O Cristo era um puro. Ele não tinha mais nada a ver com essa corja que se chama humanidade. Mas ele chegou num nível tão elevado que ele faz parte de conselho, onde, simbolicamente eu estou usando esse termo, ele se senta à mesa com o Pai. Inclusive, o Cristo, há 2000 anos atrás, aqui na Terra, era médium de Deus. Era médium de Deus. Então era impossível, né, o demônio querer, assim, tapear ele 40 dias, não sei o que, no deserto, sei que tem. Um médium de Deus ser tapeado pelo demônio. Que demônio é esse? Que demônio é esse? Que não existe? Né? Então, e chegando nesse nível também, ele, olha só, onipotente, conhece o pensamento e se torna seus mensageiros
seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Todos os espíritos de diversas ordens e de diversos graus de adiantamento sob suas responsabilidades. Por isso que Deus nos concedeu ao Cristo, né? Como ele sendo o nosso guia e o nosso modelo, o modelo qual nós todos devemos seguir. Então, quando chega nesse nível, o espírito, esse nível de ser, ele serve a Deus direto. De que forma? Construindo nebulosa, construindo galáxias, cuidando de uma legião de espíritos aqui, de uma legião de espíritos ali, e por aí em diante. Nós vamos dar sequência a esse assunto no próximo vídeo.